Tudo bom? Nono ano da Escola Jardim do Éden, vamos para mais uma aula de Química, tá bom? Nessa aula eu deixei dedicada a resolução dos exercícios que eu passei para você sobre ligações químicas, tudo bem? Então, os exercícios que eu passei nas aulas anteriores sobre ligação química, eu vou estar resolvendo aqui com vocês, tá bom? Então, pega aí seu caderno, você que fez o exercício, você que não fez, pausa o vídeo, faz e depois venha conferir e assistir a aula comigo. Tudo bem? Olha só. Primeiro eu vou fazer a página 257, exercícios 3 e 4. Tá? Depois eu faço a página 259, que eu também passei. Beleza? Vamos começar aqui, ó. Apresente as fórmulas dos compostos iônicos. Aí aqui a letra A, Al e enxofre, né? Alumínio e enxofre. Na letra B, sódio e oxigênio. Tá? Olha só. Como é que eu acho a fórmula do composto iônico formado por alumínio e enxofre? Tá? Na sua questão ele diz também, ó, que ele é mais 3, o alumínio, e o enxofre ele é menos 2. Tá bom? Então isso ele diz para você. Então o que você tem que fazer? Ó, Al3 mais S2 menos. Tá bom? Então, lembra do macete que eu falei para vocês? Ó, a regrinha do escorrega e senta? Olha só, o 3, ele está aqui em cima, ele escorrega e senta aqui, ó, do lado do S, do lado do enxofre, tudo bem? Esse 2 aqui do enxofre, ele escorrega e senta aqui, ó, do lado do alumínio. Então, qual é o meu resultado? Eu tenho Al2S3, tudo bem? Al2S3, porque o 2 vem para cá e o 3 vem para cá, né? E eu não coloco os sinais, tudo bem? Esse, ó, menos 2 e esse mais 3 eu não escrevo aqui embaixo, certo? Então, agora que você já lembrou, né, das outras aulas, você consegue fazer isso daqui também, ó. Se o Na ele é positivo, né, ele é mais 1, e o oxigênio ele é menos 2, certo? Então eu tenho Na, beleza? Ó, Na positivo e o oxigênio menos 2. Quando é só o positivo, que número que é? É o número 1, tá? Então o 1 vem para cá e o 2 vem para cá. Então qual vai ser o meu resultado? Na2O. Então, beleza? É só isso. Só escorregou, sentou. Escorregou, sentou. Aí você escreveu. Beleza? Olha lá. Questão 4. Calcule a massa molecular de glicose e cloreto de sódio. A glicose é C6H12O6 e cloreto de sódio NaCl. Tá? Como que eu calculo a minha massa molecular? Eu falei de massa molecular na aula sobre ligações metálicas, lá no final. Depois que eu terminei ligações metálicas, né, ali no final do capítulo tem falando sobre massa molecular. Tá? O que é a massa molecular? É a massa de uma molécula. Né? Quando os átomos eles se ligam uns aos outros, né, eles deixam de ser tratados individualmente. Né? E o conjunto de átomos, né, formados, conjunto de átomos ligados entre si, né, vai formar uma molécula, tá? E aqui, ó, formei uma molécula de glicose, ligando átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tudo bem? Então, qual vai ser a massa da glicose? Vai ser a massa de todos esses átomos, né, multiplicado pela quantidade desses átomos. Tudo bem? Porque olha só, qual é a massa do carbono? Você tem que lembrar, né, quando eu falei da tabela periódica. Onde eu encontro essa massa? Você consegue encontrar na sua tabela periódica. Eu mostrei para vocês. Então, ó, 6 vezes, qual é a massa? 12. A massa do carbono é 12. Tá? Esse resultado aqui, ó, é 72. Tá? Hidrogênio. A massa do hidrogênio é 1. Então, 12 vezes a massa dele, que é 1. Então, 12. Tá? Então, 12 vezes 1, 12. Só falta o quê? O oxigênio. Então, vamos lá. O oxigênio, ó, 6 vezes, porque são 6 oxigênios,
qual é a massa do oxigênio? 16, tá? Isso aqui vai ser igual a 96. Então, para saber a massa da glicose, eu tenho que somar 72 mais 12 mais 96. E se você somar isso, você vai achar o quê? 180 U, tá? U é a unidade de massa atômica, tudo bem? Cloreto de sódio, tá? Se você olhar na sua tabela periódica, o Na ele tem massa 23, tá? E o meu Cl ele tem massa 35,5. Então, se eu somar essas massas, vai dar quanto, né? Então, isso mais isso, ó, isso mais isso, vai ser igual a 58,5 U. Tá? Ficou meio pequeno aí, ó. Mas, ó, 23 mais 35,5 vai dar igual a 58,5 U, que é a unidade de massa atômica. Tudo bem? Então, ó, são exercícios bem tranquilinhos de fazer, coisas que eu passei na sala, passei aqui nos vídeos anteriores para vocês, tá bom? E algumas coisas você tem que lembrar, por exemplo, como achar a massa de cada um dos átomos, coisas que eu falei quando eu falei de tabela periódica. Tudo bem? Então, eu vou apagar aqui e vou escrever os outros exercícios que eu tenho que fazer com vocês. A gente vai resolver e encerra a nossa aula. Beleza? Tudo bom, galera? Ó, voltei aqui. Vamos responder a página 259. Tá? Eu passei o exercício 1, 3 e 4. O 4 eu vou ler com vocês e a gente vai responder oralmente, né? Porque a sentença é bastante grandinha para eu poder escrever aqui no espaço que eu tenho no quadro. Tá bom? Mas ela é bem simples e ela exige que você saiba o conteúdo anterior, né? Os conteúdos anteriores. Que eu preciso que você saiba sobre tabela periódica. Tá bom? Olha só. Aqui na 1 ele pede para explicar a regra do octeto e sua relação com os gases nobres. Tá bom? Olha só. O que eu falei de regra do octeto para vocês? Que o átomo ele tende a ficar estável com 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Da onde veio essa ideia, né? Isso aí, né? Lembra que quando eu falei dos gases nobres para vocês, o que tem os gases nobres? Os gases nobres estão na última coluna da minha tabela periódica, então estão na coluna 18. Então, se você fizer a distribuição eletrônica dos gases nobres, você vai ver que todos eles, né? Eles vão ter 8 elétrons na última camada, né? Então, os gases nobres eles têm 8 elétrons na camada mais externa, portanto, né, a chamada camada de valência. Então, eles seguem a regra do octeto, né? E outra característica deles, que até veio questão de serem chamados de gases nobres, é porque eles são pouquíssimo reativos, tá bom? Então, eles ficam estáveis da forma que se apresentam na tabela periódica. Por exemplo, eu tenho o hélio. O hélio não precisa se ligar com ninguém, ele existe na forma de hélio. Agora, o oxigênio existe sozinho? Não. O hidrogênio existe sozinho? Também não. Tá bom? Então, os gases nobres, eles têm essa característica. Tudo bem? Então, essa é a relação. A regra do octeto, que os gases nobres... A regra do octeto diz que os elementos tendem a ficar estáveis com 8 elétrons na última camada. E a relação com os gases... aqui, ó. E a relação com os gases nobres é justamente essa. Os gases nobres têm 8 elétrons na última camada e eles são pouco reativos. Tudo bem? Olha só. Ele pede para representar a forma molecular dos seguintes gases. Tá bom? CO2, N2 e O2. Tudo bom? Esses gases aqui estão presentes na atmosfera. Essa daqui, ó. O ar que a gente respira não é só oxigênio. Tá bom? A gente está respirando CO2 também, N2 e O2. Tranquilo? Então vamos lá, vamos fazer. Olha só. Lembra quando eu falei de compartilhamento de elétrons lá na ligação covalente? Né? Então aqui eu vou fazer primeiro do CO2. O carbono, ele é o que? Ele é um ametal, né? E o oxigênio também é um ametal. Então eles querem fazer ligação covalente, tá bom?
Se você como fizer lá a sua distribuição, você vai descobrir o quê? Que o carbono ele tem 4 elétrons na última camada, né? E o oxigênio tem 6. Então isso significa o quê? Hein? Olha só, se eu tenho, deixa eu colocar para cá, ó. Se eu tenho, né, isso daqui, eu vou ter, ó, o oxigênio fazendo 4 ligações, eita, tá feio. O oxigênio fazendo 4 ligações, deixa eu aparecer aqui na frente rapidinho para eu escrever e fazer direito. O oxigênio fazendo 4 ligações, 1, 2, 3, 4, e o carbono fazendo 4 ligações, 1, 2, 3, 4, e o oxigênio fazendo 2, ó, 1, 2, e esse aqui 1, 2. Então os ambos aqui nesse caso vão ficar estáveis seguindo a regra do octeto, tá bom? Eu tenho N2, então eu tenho N, N. Se você fizer a sua distribuição, você vai ver o quê? Que o nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada, então ele precisa de 3. E ele é um ametal, né? Então ele vai se ligar covalentemente a outro ametal, tá? Então, se ele tem 8 elétrons, quantos elétrons faltam para atingir os 8? Faltam 3 elétrons, né? Então ele vai fazer 3 ligações e vai compartilhar os 3 elétrons. Vai compartilhar 3 elétrons, tá bom? Ainda vai sobrar um par de elétrons aqui, ó, que não está ligando, tá? Oxigênio, oxigênio, oxigênio. Ambos são ametais, tudo bem? E eles têm 6 elétrons na última camada. Então eles vão fazer uma ligação dupla entre si. Ó, ligação aqui, ligação aqui. Dessa forma, os dois oxigênios, né, vão ficar com 8 elétrons em sua camada mais externa. Tudo bem? Qualquer dúvida você vai escrever aqui para mim, tá bom? Aqui embaixo nos comentários, para eu conseguir tirar sua dúvida, né, quanto à resolução dos exercícios, tá bom? Se você quiser também dar um feedback, professor, consegui fazer, tá? Tá moleza, ou então, professor, não consegui fazer, tá difícil, me ajuda, beleza? Então, ó, vou pegar o livro e vou ler a questão 4 com vocês pra gente encerrar, tá bom? Olha só, questão 4, Cefet de Minas Gerais, questão de 2017. Ao reagir um metal alcalino terroso, metal alcalino terroso, né? Ele está o quê? Na segunda coluna da minha tabela periódica, beleza? Lembra disso? Coluna 1, metais alcalinos. Coluna 2, metais alcalinos terrosos. Ao reagir um metal alcalino terroso do terceiro período da tabela periódica, né? Terceiro período, lembra? Período são as linhas, tá? Então na terceira linha, segunda coluna. Você consegue identificar seu elemento aí, beleza? Ao reagir ele com elementos... Ao reagir o metal alcalino terroso do terceiro período da tabela periódica dos elementos com um halogênio do segundo período. Então, um halogênio do segundo período. Quando ele está falando de halogênio, ele está se referindo ao quê? A coluna 17 da minha tabela periódica, tá bom? Coluna 17 significa que ali são os metais, esquece metais. São a coluna dos halogênios, beleza? Aquela coluna é a coluna dos halogênios, né? Então já sabe a coluna. E ele fala o quê? Segundo período. Então, segundo período, né? Segunda linha, coluna 17. Você também consegue identificar o seu elemento ali. Pronto. Você identificou os seus dois elementos, você já sabe. Já sabe identificar qual dos itens aqui vai ser. Beleza? Não precisa nem fazer mais nada porque ele é o único possível, tá? Mas, por exemplo, se ele pedisse para você a fórmula iônica, tá bom? Aí você precisaria saber, né? Fazer aquela regrinha do escorrega e senta lá. Mas a resposta da 4, da página 259, é a letra A. Por quê? O metal alcalino terroso do terceiro período é o magnésio, o Mg, tá bom? E o halogênio do segundo período, né?
ele é o flúor, tá bom? Então vai ser MgF2. Então essa vai ser a sua fórmula aqui, beleza? Então confere aí no seu resultado. Qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários para eu conseguir ajudar você com essa dúvida, tá bom? Então, ó, dá um pause aí, se eu fiquei na frente o tempo todo, não sei, né? E copia, tá bom? A correção. Então, por essa aula é isso, galera. Meu muito obrigado aqui, né, pela atenção de vocês. Eu espero vocês na próxima aula falando de um outro conteúdo. Tudo bem? Então é isso, um abraço e até a próxima.